conteúdo de hoje vai ser sobre o continente asiático. Vamos ver algumas particularidades do nosso continente asiático. Vamos ver que a gente pode dividir ele em 4, 5 sub-regiões para melhor estudar, para a gente poder compreender um pouquinho melhor. Vamos ver algumas características gerais do continente asiático e depois vamos dar um dimensionamento do nosso conteúdo para o Extremo Oriente, né? Deixe o seu joinha, deixe o seu like lá no canal e acione o sininho para estarem recebendo novos conteúdos cada 15 dias, cada 20 dias. Eu estarei postando sempre novos conteúdos relacionados à geografia. Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso continente asiático. Percebemos que é o maior continente territorial de todo o nosso planeta. A gente pode dividir ele até em 4, 5 partes. Nesse caso aqui nós temos uma divisão em 5, 6 divisões regionais. Podemos dividir ele em Ásia do Norte ou Ásia Setentrional. Quando falamos em Ásia do Norte ou Setentrional é a mesma coisa. Dividimos ele também em uma sub-região chamada Extremo Oriente ou Ásia Oriental, Ásia Central, Sudeste Asiático, Ásia Meridional ou Ásia do Sul, que é a mesma coisa, e Oriente Médio. Tá? Então, essa é uma divisão que a gente pode dividir o continente asiático em 4, 5, 6 partes, dependendo das características de cada sub-região. A gente divide o continente asiático para poder melhor entender, para poder estudar melhor. Percebemos aqui o porquê dessa diferença climática. Nós estamos falando desse grande continente aqui, ó, nessa parte leste do nosso planeta Terra, né? É o maior continente. Percebemos aqui o porquê dessa grande variedade climática, porque encontra-se nessas zonas térmicas de diferentes estágios climáticos. Por exemplo, tem uma parte lá da Rússia que encontra-se na zona climática glacial ártica. Depois, descendo um pouquinho mais ao sul, aqui temos países que encontram-se nessa zona temperada norte, né? Temos países também que encontram-se nessa zona tropical, que é uma zona climática muito quente, né? Então temos todas essas características do nosso continente asiático, características climáticas, né, do nosso continente asiático, devido à sua localização geográfica. Por ser um território bastante extenso, se localiza em 3 das 5 zonas climáticas. Por isso que temos essa grande variação climática. Então também temos uma variação de vegetação devido ao seu clima também, né? O clima é um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores determinantes para o tipo de vegetação. Nós temos lá no norte asiático, aqui no norte asiático, nessa zona glacial ártica, uma vegetação, a tundra e a taiga, que são vegetações que se desenvolvem no gelo, em baixíssimas temperaturas, né? Depois, descendo um pouquinho mais ao sul, nós temos as gramíneas, temos as florestas temperadas, né? Conforme vai aquecendo o clima, vai diversificando a vegetação, né? Então podemos falar também aqui nessa zona tropical, nessa parte vermelha aqui, na parte da Índia, aqui na Malásia. Então temos vegetações de climas quentes, né? Climas extremamente quentes. Já temos florestas fechadas, né? Uma mata mais verde, mais exuberante. Porque aqui temos climas mais quentes, um clima chuvoso e quente, ok? Então essa variedade climática também se dá devido à localização geográfica. A parte hidrográfica também do continente asiático, a parte da hidrografia de rios, o abastecimento de rios é muito diversificado também. Nós temos exemplo aqui no Extremo Oriente, né? Na China temos o Rio Amarelo, aí temos o Rio Ganges, o Rio Eufrates, que são rios antiguíssimos, né? Temos o Rio Ganges aqui na Índia. Temos então uma variedade, temos o rio Yenisei e o rio Lena lá na Rússia, que são importantes fornecedores de água, né, tanto para a indústria quanto para a população, né? São rios altamente navegáveis, importantíssimos para o transporte, né, importantíssimo para o fornecimento de água. Nós temos o rio Ganges, que é muito importante para a cultura, né, para a religião daquele povo indiano, né? O rio Tigre e o rio Eufrates. Temos aqui no Oriente Médio o rio Tigre e o Eufrates, eles correm e se juntam aqui formando a costa do Arabi e que vão desembocar aqui no Oceano Índico, né? Muito bem, então temos todas essas características climáticas
hidrográficas e características de vegetação também. Agora vamos dar uma dimensionada para o nosso extremo oriente. Tá aqui, ó, Ásia Oriental, o extremo oriente é a porção do território mais industrializada, né? São países como o Japão, são países bem industrializados, né? Muito bem. Essa porção da Ásia apresenta em grande parte do seu território clima do tipo temperado. Então, quando eu falo em clima temperado, eu falo em climas com temperaturas amenas, né? Não são grandes temperaturas elevadíssimas, como aqueles territórios que ficam próximo à linha do Equador, mas conforme nós nos direcionamos mais próximo à linha do Equador, o clima vai esquentando. Então, são climas do tipo temperado, com as estações do ano bem definidas, né? Em decorrência da sua localização geográfica, uma vez que ele é cortado pelo Trópico de Câncer. Então, aqui nesse mapa nós podemos observar bem certinho aqui, ó, continente, subdivisão do Extremo Oriente, né? Próximo ao Trópico de Câncer, a localização do Extremo Oriente, localização geográfica do Extremo Oriente. Essas características climáticas não fazem parte da realidade de uma porção meridional da China. Quer dizer, a China, ela, por ser um território bem grande também, a gente pode dividir a China em duas, e outra porção podemos deixar para a Ásia Meridional, pois ambos estão sob influência das zonas tórridas da Terra tropical, a qual recebe uma quantidade maior de luz solar, apresentando temperaturas mais elevadas. Então, ali dentro do próprio território chinês, mais uma outra subdivisão, né? A China tem um clima bem variado, tem um clima entre um clima temperado e um clima tropical, né? Aqui então temos dois tipos de clima predominante na sub-região asiática do Extremo Oriente, ou a subdivisão leste, né? Ásia do Leste ou Ásia Oriental, né? O clima temperado, próximo ao Trópico de Câncer, e o clima próximo à linha do Equador, que é um clima tropical, que é um clima mais quente. Já falei anteriormente sobre isso. Então aqui nesse desenho aqui vai ilustrar bem as zonas de clima, né? As zonas mais quentes, as zonas climáticas. Conforme nós vamos nos direcionando próximo à linha do Equador, o clima vai esquentando. No Extremo Oriente encontra-se o país com maior população do mundo, que é a China, né, com aproximadamente 1,5 bilhões de habitantes, número significativo, visto que a população mundial absoluta é cerca de 7,2 bilhões. Então, a China onde tem o território chinês, onde tem a maior população mundial. De quanto é a maior população mundial? Com cerca de quase metade da população existente no planeta concentra-se na China. Então é um país muito populoso, né? Na Ásia Oriental encontramos dois dos poucos países remanescentes do sistema socialista. Olha aqui uma outra diferença, né? A China e a Coreia do Norte. Nós vamos ver uma particularidade política, né? Uma particularidade do sistema político diferenciado aqui na China também. Nós vamos ver isso. A Coreia do Norte, que tem o seu sistema socialista bem forte, até hoje bem enraizado, é um país fechado, né? Não é um país tão aberto, que a gente não... É um país que o governo controla muito a população. É um sistema socialista. Vamos ver que a China já é um socialismo mais aberto, né? Um socialismo às avessas, que a gente fala, né? Lembrando que a economia chinesa já modificou bastante a sua configuração e vem se distanciando cada vez mais dos princípios socialistas e se aproximando dos princípios capitalistas. Então está aqui, gente, o que eu falei. A China, ela é predominantemente socialista, mas tem alguns estados, alguns distritos, algumas províncias chinesas que já está mudando esse sistema socialista e já está aderindo ao sistema capitalista. Então a China já está com um sistema político diferenciado. A Ásia Oriental tem constituído a região de maior dinamismo econômico, falei anteriormente, então é a região mais industrializada, maior dinamismo econômico do mundo. Aproximadamente 2 décadas. Contudo, a integração asiática encontra privilegiada para influenciar a construção de uma nova ordem mundial. Nós vemos aqui então a China
ameaçando essa nova ordem mundial que tem uma hegemonia dos Estados Unidos, tá? Já vemos a China então ameaçando economicamente essa ordem mundial que está aqui, propondo uma nova ordem mundial. Já temos a China aqui bem desenvolvida, com um comércio bem desenvolvido, com indústrias bem desenvolvidas, fazendo negócio, comprando, vendendo, importando, exportando produtos do mundo inteiro, o que não condiz com o sistema socialista. É isso que eu estou falando para vocês, né? O sistema socialista é aquele sistema mais fechado. Por isso que nós temos aqui um sistema diferenciado. É essa diferenciação que o governo chinês adotou, que privilegiou a China em vários sentidos, né? Abrindo algumas partes do seu território para o comércio internacional. E constitui o maior centro de crescimento econômico do planeta. Então a China hoje é o maior centro, mas é o segundo país mais rico, vamos dizer assim, do planeta. Primeiro nós temos os Estados Unidos com a arrecadação do PIB maior, depois nós temos a China. Tá? Crescimento econômico do planeta, de possuir perfis diferentes do padrão neoliberal atualmente dominante nos outros processos de integração regional. A exemplo disso temos a presença dos tigres asiáticos. Então nós temos aqui, gente, uma economia diferenciada a financiar. O Japão, no final da Segunda Guerra, começou a financiar, a emprestar dinheiro para alguns países em troca de venda de negócios. Em 1970, 4 países da Ásia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, apresentaram um aumento da industrialização. Dinheiro fornecido pelo Japão, né? O Japão emprestou dinheiro para esses países aqui produzirem, né? Fazerem os produtos japoneses ali dentro e que seriam vendidos para o exterior. O Japão tentou, no final da Segunda Guerra Mundial, ele tentou um alavancamento, né, da sua indústria, em razão das agressividade administrativa e da localização dos países. Eles ficaram conhecidos mundialmente como os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos é a formação desses países: Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Eles são considerados os países de 1970, os países que mais cresceram, que mais desenvolveram economicamente, industrialmente, com dinheiro emprestado do Japão, né, fazendo negócios, começaram a negociar com todos os países do planeta, né? Entraram realmente na globalização, né? Então esses países se fortificaram, chamados de tigres asiáticos. Por que tigres asiáticos? Pelo rápido crescimento, né? O tigre é considerado um animal que tem um bote rápido, certeiro, né? Por isso que eles são considerados os tigres asiáticos, pelo rápido crescimento econômico que eles tiveram nessa década de 1970. Então aqui tem esse mapinha, a formação dos tigres asiáticos: Hong Kong na China, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. Aqui mais abaixo, né, esses tigres asiáticos. Rápida evolução industrial, rápido crescimento industrial. O modelo industrial desses países é caracterizado como industrialização orientada para a exportação. Aqui, gente, está explicado aqui então. Os países que estão produzindo para exportar, vender para outros países, né? Eles têm uma IOE, que é industrialização orientada para a exportação, né? Eles conseguem produzir ali em seus países, em seus estados, em seus distritos ali, né? Em sua comunidade, conseguem produzir produtos mais baratos, produtos mais competitivos, né? Só que daí nós vamos ver que ao longo do passar dos anos, já vamos ver aqui que os tigres asiáticos se transformaram em novos tigres asiáticos. No começo, os tigres asiáticos tinham uma mão de obra um pouco mais barata, mas o comércio, a industrialização foi exigindo que eles melhorassem a sua mão de obra. Então a sua mão de obra já não é mais tão barata, é uma mão de obra um pouco mais especializada. E aí eles tiveram uma outra ideia: vamos formar os novos tigres asiáticos, porque nós estamos precisando de uma mão de obra mais barata, né? Empresas locais implantando um parque industrial destinado principalmente ao mercado exterior. Além disso, esses países, exceto a Coreia do Sul, adotaram políticas de incentivo para atrair
as indústrias transnacionais. Quando eu falo indústrias transnacionais, é aquelas antigas indústrias multinacionais que nós falamos, né? Agora você fala no processo de globalização que a gente vive, falamos em indústrias transnacionais. São indústrias que tem no planeta inteiro, né? Indústrias transnacionais. Foram criadas as zonas de processamento de exportação, ZPE, né? Com doações de terrenos, isenção de impostos pelo Estado. Então, o que esses países, exceto a Coreia do Sul, começou a fazer? O que essa região começou a fazer? Começou a oferecer incentivos para essas empresas transnacionais, né? Que são empresas situadas, empresas americanas, empresas europeias. Temos a Ferrari, temos grandes empresas, né? Vamos citar um monte aí, essas de instalar nesses lugares por causa desses incentivos fiscais, incentivos de impostos. Começaram a doar terrenos para essas empresas se estabelecerem nesse local, fazendo com que a produção desses tigres asiáticos aumentasse um monte. Toda essa produção era vendida para o exterior, né? Em consequência do grande desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve uma expansão para os países vizinhos do Sudeste, o que proporciona um processo de industrialização da Indonésia, do Vietnã, da Malásia, da Tailândia e de Filipinas, gente. Então, aí nós temos a configuração dos novos tigres asiáticos, ó, todo esse processo desse pessoal aqui instigou, melhorou, proporcionou um aumento, uma expansão desse comércio para esses outros países que eu acabei de citar aqui, né? Esses países começaram a se desenvolver também. Então vocês viram a importância desse desenvolvimento econômico desses tigres asiáticos, ó, formando os novos tigres asiáticos, agora com uma configuração um pouco diferente. Esses novos tigres asiáticos têm uma mão de obra mais barata, ó. Além dos investimentos dos 4 tigres originais, os novos tigres asiáticos passaram a fazer parte das redes de negócios de empresas dos Estados Unidos, do Japão e de outros países desenvolvidos, as transnacionais, né? Empresas japonesas, empresas americanas, empresas europeias começaram a investir nesses novos tigres asiáticos, fazendo com que eles se desenvolvessem. A sua economia ainda fica voltada para a exportação, sim, recebendo incentivos do governo. Essas empresas recebem esses incentivos para se instalar. Há uma mão de obra menos qualificada, que é encontrada nos 4 tigres asiáticos. Lembra que eu falei para vocês agora pouco tempo atrás, os tigres asiáticos cresceram tanto que o mercado externo, né, o mercado para quem eles vendem, começou a exigir essa mão de obra mais qualificada, para que chegassem nas prateleiras do consumidor produtos, além de qualidade, produtos baratos. Por isso que eles expandiram para esses novos tigres asiáticos, para manter a mão de obra mais barata, para ficarem produtos mais competitivos no mercado, né? Porém muito mais barata. Milhares de pequenas empresas produzem mercadorias sob encomenda, né? Criadas e planejadas em outros países do mundo. Então os países, essas transnacionais, criam essas encomendas de mercadorias, mandam para esses países os novos tigres asiáticos. Eles fazem a produção com a mão de obra menos qualificada, uma mão de obra um pouco mais barata, e retornam para as empresas, e essas empresas revendem esses produtos mais baratos no comércio. Eles têm uma alta competitividade de preço, né? Então por hoje é só. Espero que tenham aproveitado o nosso conteúdo.